A graça e a paz do nosso Senhor, amém? Então, hoje nós daremos continuidade à aula de Cristologia. E hoje será a última aula, amém? Então vamos lá. Eu vou convidar vocês a lerem no livro de Evangelho de 1 João, capítulo 2, versículo 6, tá bom? Diz assim: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Então, que nossa esperança futura, conformidade com o caráter de Cristo, confere mesmo agora uma pureza moral cada vez maior à nossa vida. 1 João 3, 2 e 3. Paulo nos diz que estamos continuamente sendo transformados na sua própria imagem. 2 Coríntios 3, versículo 18. Avançando assim para o alvo para o qual Deus nos salvou, sermos conforme a imagem do seu Filho. Tá bom? Então, Pedro nos diz que, especialmente no sofrimento, temos que considerar o exemplo de Cristo, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando exemplo para seguir os vossos passos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Então, Jesus, ele será um homem para sempre. Por quê? Jesus, ele não abandonou a natureza terrena após sua morte e ressurreição, ou seja, ele continua com o corpo de homem, tá? Por isso que ele foi para o Pai, mas ele enviou o Santo Consolador e estará conosco até a consumação dos séculos, através de quê? Do Espírito Santo, porque ele estava aqui, né, depois da ressurreição, mas ele estava em corpo. Olha bem, vamos ver João 20, de 25 a 27. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25 ao 27, diz assim: 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. 27. Depois disse Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Então isso mostra que Tomé, ele precisou ver para acreditar que realmente era Jesus Cristo, que havia ressuscitado e retornou para o meio deles. Antes, porém, acreditavam, alguns, não todos, que o corpo de Jesus havia sido roubado. Sabendo que andavam com Cristo, presenciaram seus milagres, ouviram seus ensinamentos e sabiam que ele ressuscitaria dentre os mortos após o 3º dia. Mas alguns acreditavam. Vocês veem que Maria, ela foi lá no sepulcro, e quando ela viu o sepulcro aberto, o que ela pensou de primeira mão? Roubaram o corpo do mestre. E ela foi falar com o jardineiro que devolva. Foi pedir para devolver o corpo do mestre. Perguntou onde o colocaram, não é mesmo? Onde o colocaram? E quando Jesus apareceu para ela, ela não reconheceu.
Só depois que ele falou que ela viu, né, que realmente era Jesus. Então, Jesus precisou falar com Tomé. Tomé foi um exemplo, né? Ali Jesus fala a Tomé, mostra a Tomé a dúvida que ele teve, sendo que ele conviveu com Jesus, juntamente com os outros discípulos, todos conviveram com Jesus, tiveram lado a lado, andaram juntos, aprenderam com ele, conhecia a voz dele, conhecia a pessoa dele, e na hora que ele, né, ressuscitou e apareceu a eles simplesmente custaram acreditar que era o Jesus que estava ali. O que ele ensinou o tempo todo, o que ele falava o tempo todo, até mesmo, né, em frente ao templo, ele disse: esse templo todo será derribado, mas ao terceiro dia reconstruirei novamente. Mas o que Jesus estava falando ali? Sobre si mesmo, sobre a morte e a ressurreição, o que havia acontecido e que muitos não acreditavam, né? E no 28 ainda, Tomé respondeu e disse: ele, Senhor meu e Deus meu. Quando que as pessoas vão precisar acreditar sem ver? Não é mesmo? O próprio Jesus fala: bendito é aquele que, ainda que não veja, crê, né? Então, nós não vemos, nós vivemos pela fé. Nós não tivemos o privilégio de conviver com Jesus pessoalmente, de ouvir suas palavras, seus ensinamentos da sua própria boca, como eles viveram, andar com ele como ele andou, fisicamente presente, né? Nós vivemos pela fé, nós sabemos que Jesus está conosco, nós podemos sentir sua presença através da fé. Mas realmente, nós vemos que é difícil para algumas pessoas, mas depois que nós recebemos a Cristo e somos convertidos realmente, tudo passa a ter sentido na nossa vida. Nós começamos a examinar, a buscar e começamos a entender. Então, nós começamos a imaginar como aquelas pessoas que estiveram com ele ainda tiveram dúvidas. Será que conosco seria diferente? Eu vou dar uma pausa aqui para a gente continuar no outro vídeo, tá bom? Para não ficar muito longo. Então, dando continuidade, né? Aqui nós estávamos falando sobre Jesus, ele ter, né? Morar num corpo físico, porque eu vou ler aqui e nós vamos meditar, né, nessa palavra. Vamos ver aqui Lucas 24, 39. Anteriormente nós lemos João 20, do 25 ao 27. Agora nós vamos ler Lucas 24, 39, o Evangelho de Lucas. Então, diz assim, Lucas 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Entendeu agora? O próprio Jesus, ele confirmou que ele ressuscitou em carne, tá? E agora nós vamos ver Lucas 24, 41 ao 42. Nós vamos ver que ele comia, tá bom? Bebia, né? Comia, bebia. Então, olha bem. Depois que ele falou isso, ele mostrou os pés e mostrou as mãos. Então, do 41 ao 42, 41 e 42, diz assim: e não o crendo, tá? Ainda continuando no capítulo 24, versículo 41 e 42. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Esse é o 40.
E não crendo, eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Mais uma confirmação de que ele estava em carne, corpo material, físico, tá? Não tendes aqui alguma coisa para comer? Tendes aqui alguma coisa para comer? Ele teve fome, tá? Então, eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que tomou e comeu diante deles. Isso é uma amostra de como nós seremos após a ressurreição, tá? Nós teremos um corpo físico, como Jesus. Olha bem, Jesus será um homem para sempre. Jesus não abandonou a natureza terrena após sua morte e ressurreição, pois apareceu aos discípulos como homem após a ressurreição, até com a cicatriz do escravo nas mãos. Ele possuía carne e ossos e comia. Posteriormente, quando conversava com os discípulos, foi levado ao céu, ainda em seu corpo humano ressurreto. E 2 anjos prometeram que ele voltaria do mesmo modo. Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Atos, capítulo 1, versículo 11. Então vamos ver aqui o que diz Atos 1, tá bom? Bom, então vamos lá. Atos, capítulo 1. Eu vou começar do versículo 7 para dar um melhor entendimento, tá bom? Olha só, no versículo 7 diz assim: E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Esse é o versículo 9. Então você vê, eu li aqui, versículo 7, 8 e 9, tá? Agora eu vou ler o 10. Olha bem, no 10 diz assim: E estando com os olhos fitos no céu, enquanto subia, eis que junto dele se puseram dois anjos vestidos de branco. Olha bem, estando com os olhos fitos no céu. Quem é que estava com os olhos fitos no céu? São os discípulos que estavam ali naquele momento. Então, quando eles olharam para o céu, enquanto ele subia, ele quem? Jesus Cristo. Alguma coisa foi dita de que ele deixou o corpo e subiu em espírito? Não. Ele subiu como? Da mesma forma como estava. Como ele estava depois da ressurreição? Como ele se apresentou aos seus discípulos? Vê a minha mão e os meus pés, toca no meu lado. Veja que sou eu mesmo, em carne e osso. Então, enquanto ele subia, junto deles, ali no meio deles, se puseram 2 homens vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, não é mesmo? A gente, assim, logo percebe que eram 2 anjos. E eles disseram assim, no versículo 11 diz: os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Isso confirma o retorno de Jesus. Muitos dizem que Jesus já voltou. Não, ele não voltou. Simbolicamente, ele voltou para aqueles que já fecharam seus olhos, que estão já com seu juízo decretado, né? Porque assim que os olhos se fecham, não há mais volta. Só haverá a ressurreição com Cristo, tá bom? Então todos nós que morremos vamos ressuscitar um dia,
no retorno de Jesus. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a sua vergonha e condenação. Amém? Então, vamos ver que agora a divindade de Cristo, tá bom? Bom, para completar esse ensino bíblico acerca de Jesus Cristo, precisamos declarar não só que ele era plenamente humano, mas também plenamente divino. Embora a palavra não ocorra da maneira explícita na Bíblia, a igreja tem empregado o termo encarnação para referir-se ao fato de que Jesus era Deus em carne humana. A encarnação foi o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. A comprovação bíblica da divindade de Cristo é bem ampla no Novo Testamento. Vamos examinar várias categorias, olha bem. Provada a sua pré-existência. Então, para provar a pré-existência de Jesus, nós vamos até João, no capítulo 8, versículo 58, onde Jesus diz assim: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Também vamos ver em Apocalipse 22, tá? Capítulo 22, no versículo 13, ainda provando na sua pré-existência, que Jesus já existia antes. Olha bem, no capítulo de Apocalipse 22, no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 13, diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Amém? Isso é Jesus na pré-existência. Agora, a prova de Jesus no Antigo Testamento, tá bom? Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz assim: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu vou ler o versículo 3 para que vocês tenham um melhor entendimento. Olha bem, no versículo 3, dando continuidade, diz assim: portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. E ele, ainda o 4, ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecida até os fins da terra. Tá bom? Então, vamos ver aqui agora, vamos ver ainda no Antigo Testamento, tá? Isaías, capítulo 9, versículo 6. Mais uma comprovação de Cristo, né, no Antigo Testamento. Olha, porque no versículo 6, tá? Capítulo 9 de Isaías, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está em seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora, a comprovação de Jesus no Novo Testamento, tá bom? Então, para comprovar, né, Jesus no Novo Testamento, diz assim, 1 João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim:
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, tá? É o 1 e o 2 que eu li, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, tá bom? Ele é o princípio, tá? Quando Deus fala assim, no princípio criou Deus. Em Jesus criou Deus. Na palavra criou Deus. A palavra, antes de ser Jesus, ele era quem? O Verbo. E o Verbo é o quê? A palavra. Jesus Cristo ressuscitado. Tá bom? Então vamos lá. Esse foi no Novo Testamento. Então vamos lá. Ainda no Novo Testamento, comprovando Cristo, diz assim, em 1 Pedro, capítulo 1, tá? No versículo 20, diz assim, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, tá bom? Isso comprova que Cristo esteve na antiguidade, tá? A presença dele antes da fundação do mundo, na antiguidade, no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Toda a Bíblia, ela fala de Cristo, ela prenuncia, ela fala sobre a estadia, ela fala sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Anuncia o Filho de Deus, né? O desejo que Deus teve de habitar no meio de nós. Primeiro, no Monte Sinai, né? Quando ele pediu para Moisés para fazer uma barraca para que ele pudesse habitar no meio do povo. Antes disso ainda, na época de Adão e Eva, Jesus andava ali no jardim ao virar da tarde com Adão e Eva, batia papo, conversava, como um pai amoroso. Mesmo depois do pecado, ele desejou estar presente no meio de nós. Infelizmente, nós fomos tão ingratos com Deus, nós fomos tão ingratos com tudo que ele fez e tem feito por nós. Vamos reconhecer a grandeza do nosso Deus, o seu grande amor por enviar o seu único filho, por ele nos ter dado a sua misericórdia, nos ter dado a oportunidade de alcançar a vida eterna e ter novamente uma vida plena com ele. Quando diz morada no céu, não é que nós vamos morar lá no céu, é a morada com Deus, é a morada sem pecado, sem inimigo, sem mal, sem nada, só mesmo a vida plena com Deus. Isso é a vida do céu, é uma vida com Deus. Como antes, nós poderíamos olhar e ver Deus como se ele estivesse ali, viu? Os nossos olhos, eles vão ter uma visão diferente, uma visão espiritual. Jesus Cristo, ele se encontra no corpo, mas um corpo glorificado, assim como ele se despiu um dia da sua glória para vir mostrar o seu grande amor, o amor de Deus por todos nós, e sofreu todas as nossas dores, morreu pelos nossos pecados, e ele teve o seu corpo novamente glorificado, ele recebeu toda a sua glória novamente. Nós teremos a nossa glória, um pouco menor, é claro, que os anjos, mas nós também seremos glorificados e teremos a visão de antes, quando Adão e Eva tinham, antes do pecado. Nós poderemos ver Deus, nós poderemos ver os anjos, a nossa visão não será mais limitada. Nós teremos uma visão ampla, espiritual, nós seremos glorificados, não haverá mais pecado, não haverá mais choro, nem pranto e nem ranger de dente. A doença vai se acabar, a morte já não existirá.
Quem é que pode perseverar até o fim? Procure manter-se obediente na palavra para que Cristo, quando voltar, tenha o prazer de receber a sua pessoa. Vamos procurar obedecer, nos manter longe do pecado, procurar santificar nossa vida, amar o nosso irmão. Primeiramente Deus, é claro, acima de qualquer coisa. Nada pode ofuscar nossa visão. Não vamos deixar nada ofuscar a nossa visão, porque nossa visão, ela é limitada. Mas vamos procurar as coisas do céu, vamos procurar as coisas de Deus. Todas as vezes que a tentação vier sobre nós, vamos olhar para Cristo, para que o diabo ele fuja de nós, porque Cristo, ele nos dá força para resistir às tentações. Vamos orar, buscar, para que nós possamos passar até a vinda de Jesus sem pecado. Paulo conseguiu. Ele combateu o bom combate, viu? Ele venceu e nós podemos. Paulo conseguiu para mostrar que qualquer um de nós conseguimos, estando em Cristo. Então vamos fazer de tudo para que nós também possamos. Amém? Fica na paz. Terminamos agora, o estudo de Cristologia, onde nós aprendemos que Deus, ele encarnou, ele esteve em nosso meio, na pessoa do seu Filho, porque como o homem ia entender Deus se ele não viesse e não se colocasse no nosso meio e vivesse as nossas dores, sofresse os nossos pecados, sofresse nosso sofrimento, sentisse tudo na pele, vivesse realmente como um de nós, para que nós pudéssemos entendê-lo, Então, é como o Rodrigo Silva diz, Jesus, se você tem um aquário de peixes, você chega para alimentá-los, até mesmo na hora do alimento ele foge, porque ele tem medo. E se Jesus não viesse em carne, não habitasse no nosso meio, e nós víssemos que ele é uma pessoa como nós, então nós nunca iríamos entendê-lo, não é mesmo? A sua grandeza nos assusta, nos deixamos temerosos, mas nós, através de Cristo, nós vemos que podemos confiar em Deus, sabermos da sua misericórdia, do seu grande amor, e sabemos também que ele pode nos resgatar, tá bom? Fica na santa paz do Senhor. Ele se fez como um de nós, para que nós pudéssemos entendê-lo. Infelizmente, aqueles para quem ele veio não receberam, mas nós dizemos: Abba, Pai, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos aguardando a sua vinda e que nós possamos ter força para que possamos resistir até o dia em que Jesus vier. Amém? Fica na paz. Até a próxima aula, a próxima apostila, a próxima disciplina, tá bom? Se Jesus não voltar até lá. Amém? E eu espero ver todos juntos. Que o Senhor Deus esteja com todos nós. Que o Espírito Santo de Deus continue, nos dando essa luz, essa sabedoria, esse discernimento, para que nós possamos ensinar o nosso próximo. Porque não é de nós, mas é o Espírito Santo de Deus que fala através de nós. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.